Prepare-se para uma viagem impressionante pelo mundo das gigantes verdes. Hoje, você vai conhecer as 10 maiores árvores do planeta. Árvores tão colossais que parecem ter saído de um filme de fantasia. Cada uma delas carrega séculos de história, lendas e um tamanho que desafia a lógica. Então segura firme, porque a última da lista vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre o tamanho da natureza. Vamos começar essa jornada direto do topo, com as árvores que são verdadeiros arranha-céus da floresta. Abrindo nossa lista, em 10º lugar, temos a impressionante Duerner Fir, uma árvore da espécie Abeto de Douglas, localizada no Oregon, Estados Unidos. Essa gigante chega a incríveis 99,7 metros de altura. Para você ter uma ideia, isso é quase a altura de um prédio de 30 andares. Imagina olhar para cima e só enxergar tronco, tronco e mais tronco, até sumir nas nuvens. Essa árvore é tão alta que, para fazer a medição completa, os cientistas tiveram que usar equipamentos de escalada profissional e lasers de precisão. Ela fica isolada em uma floresta densa, cercada por um ecossistema riquíssimo, e não é à toa que virou um ícone entre os amantes de trilhas extremas. Subindo uma posição, em 9º lugar, vem o famoso White Knight, localizado na Tasmânia, Austrália. Esse eucalipto colossal atinge 100,5 metros de altura. Isso mesmo, mais de 100 metros. O White Knight é da espécie Eucalyptus regnans, também conhecido como eucalipto da montanha. Essa árvore não é só uma das maiores, mas também uma das mais resistentes, sobrevivendo a incêndios florestais que devastaram a região por décadas. Muitos visitantes relatam que, ao chegar perto dela, têm a sensação de estar diante de uma verdadeira muralha de madeira, com o som do vento passando pelas folhas lá no alto como se fosse o eco de um trovão distante. No 8º lugar, direto da Califórnia, temos a lendária Neemina logorale meena, outra representante dos eucaliptos gigantes da Tasmânia, com seus impressionantes 101 metros de altura. O nome dela vem da língua aborígene palavra Kani e significa mãe de todas as árvores. E o título não é à toa. Além da altura absurda, ela é um símbolo de resistência cultural para os povos indígenas da Austrália. O tronco é tão largo que, para abraçar a circunferência toda, seriam necessárias mais de 10 pessoas de mãos dadas. Esse é o tipo de árvore que desafia qualquer visitante a não ficar de boca aberta. Em 7º lugar, voltando para os Estados Unidos, mais especificamente na Califórnia, encontramos o famoso Ravenstauer, uma sequoia da costa com mais de 104,1 metros de altura. Essa árvore está localizada em uma área secreta dentro do Parque Estadual Humboldt-Red Vos, justamente para protegê-la do turismo de massa. Poucas pessoas têm acesso à localização exata dela, o que só aumenta o mistério. Muitos dizem que, ao encontrar a Ravenstauer, a sensação é de estar diante de uma catedral natural, uma estrutura viva que parece tocar o céu. Na 6ª posição, também na Califórnia, está a impressionante Una mediante, mais uma sequoia da costa com altura de 105 metros. Sim, você ouviu direito. Ela nem tem nome oficial. Essa árvore foi descoberta relativamente recentemente, e até hoje os pesquisadores optam por manter sua localização em sigilo total para evitar qualquer tipo de dano humano. O que se sabe é que ela fica em uma parte extremamente isolada e de difícil acesso, uma verdadeira joia escondida da natureza, que só os exploradores mais dedicados conseguem chegar perto. Entrando agora no top 5, o 5º lugar fica com a grandiosa Laurelin, com 106,3 metros de altura. Mais uma sequoia da costa, localizada dentro da Floresta Estadual de Red Vos, na Califórnia. Essa árvore recebeu o nome inspirado nas árvores míticas de Tolkien, do universo de Senhor dos Anéis. E olha, a comparação faz total sentido. A Laurelin é tão majestosa que, mesmo estando cercada de outras árvores gigantes, ela se destaca de longe. Sua copa forma um desenho quase perfeito quando vista de baixo, como se fosse um domo natural esculpido pelo tempo. Em 4º lugar, temos a impressionante Icarus, também uma sequoia da costa, com seus 113,1 metros de altura.
O nome é uma referência ao personagem da mitologia grega que voa perto demais do Sol, e faz todo sentido, porque a Icarus realmente parece querer tocar o céu. Essa árvore fica em uma região de difícil acesso e sua descoberta foi recente, apenas no século XXI. Os cientistas que a catalogaram disseram que, ao escalar a Icarus, era como se estivessem subindo uma torre viva. Cada metro conquistado era uma batalha de resistência física e respeito pela natureza. Agora entramos no top 3, e aqui o tamanho começa a ficar simplesmente surreal. No terceiro lugar, temos a árvore chamada Hélios, com impressionantes 114,7 metros de altura. Localizada também na Califórnia, dentro do Parque Nacional de Redwood, a Hélios foi por muito tempo considerada a árvore mais alta do mundo. No entanto, sabe-se que árvores da espécie sequoia gigante, como Hélios, podem viver por muitos séculos, com alguns exemplares ultrapassando os 3.000 anos. O nome é uma homenagem ao deus grego do sol, e realmente, quem olha para ela de baixo durante um dia ensolarado, vê os raios de luz atravessando as folhas como se fosse uma cena cinematográfica. As raízes da Hélios mergulham profundo na terra, sustentando um verdadeiro monstro verde que desafia todas as leis da gravidade. Em segundo lugar, vem a lendária Icarus Tree, com 116,1 metros de altura. Também localizada na Califórnia, a história dessa árvore é cheia de mistério, porque ela ficou anos escondida dos olhos do público. Os pesquisadores demoraram para divulgar sua altura oficial, com medo de atrair visitantes em massa que poderiam prejudicar o solo e as raízes. Mas quando finalmente revelaram, o mundo ficou chocado. Uma árvore com mais de 116 metros é o equivalente a um prédio de 38 andares. O tronco é tão largo que, para abraçar a base inteira, seriam necessárias mais de 15 pessoas juntas. Agora, segura firme, porque vamos mergulhar nos detalhes da número 1 da nossa lista. A lendária, a colossal, a incomparável Hyperion. Sim. Ela é simplesmente a árvore mais alta do mundo já registrada pela ciência moderna. Só para você ter uma noção, enquanto a maioria das árvores que você vê por aí não passa dos 20 metros, a Hyperion alcança incríveis 116,7 metros de altura. Isso mesmo, são quase 117 metros. É como empilhar um prédio de 40 andares, e ainda sobrar espaço. Mas o mais impressionante é que, mesmo com toda essa altura absurda, ela continua crescendo, em silêncio, escondida no coração de uma floresta que parece saída de um filme de aventura. A Hyperion é uma sequoia da costa, da espécie Sequoia sempervirens, conhecida por abrigar as árvores mais altas do planeta. Ela foi descoberta apenas em 2006, por dois naturalistas chamados Chris Atkins e Michael Taylor. Eles estavam explorando uma área extremamente remota do Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, quando deram de cara com essa gigante. A medição oficial só veio depois, com a ajuda de escaladores profissionais, equipamentos de alpinismo e tecnologia laser de altíssima precisão. A árvore virou um fenômeno mundial, ganhou reportagens, documentários e até virou tema de estudos científicos sobre crescimento extremo em árvores. Mas, apesar de toda a fama, a localização exata da Hyperion nunca foi divulgada ao público. E o motivo? Proteção total. Isso porque o simples pisar de centenas de turistas ao redor da árvore poderia compactar o solo, prejudicar as raízes e colocar em risco a saúde dessa maravilha natural. E tem mais. A idade da Hyperion é outro mistério que fascina. Estima-se que ela tenha entre 600 a 800 anos, ou seja, ela já estava ali, crescendo, muito antes de Colombo descobrir a América. Durante todo esse tempo, ela enfrentou furacões, terremotos, mudanças climáticas e até incêndios florestais, e mesmo assim, continuou firme, crescendo em direção ao céu como se fosse um farol verde apontando para a infinitude. O tronco da Hyperion tem um diâmetro de aproximadamente 4,84 metros na base, o suficiente para você imaginar facilmente um carro inteiro passando por dentro dela, se fosse oco. Mas ela não é só altura.
a Hyperion abriga um ecossistema completo. Em seus galhos superiores, a dezenas de metros de altura, já foram encontrados musgos raros, fetos gigantes, e até pequenas árvores crescendo sobre ela. Isso mesmo, é como se a Hyperion fosse um prédio com jardins suspensos naturais. Agora, presta atenção. Por mais tentador que seja querer visitar a Hyperion pessoalmente, a realidade é que desde 2022, as autoridades ambientais proibiram totalmente o acesso à área onde ela está. Por quê? Simples. O fluxo crescente de turistas começou a causar erosão no solo, destruir vegetação ao redor e afetar negativamente o microambiente da árvore. Hoje, quem for pego tentando acessar a área sem permissão pode receber uma multa pesada e até prisão. A proteção é tanta que existem placas de alerta a quilômetros de distância, informando o risco de punição. Isso transformou a Hyperion em uma espécie de lenda moderna, um segredo guardado pela própria floresta, intocável, inatingível, e ainda assim, mais viva e majestosa do que nunca. Ela é um lembrete claro de que, mesmo com toda a tecnologia e avanços humanos, a natureza sempre terá seus mistérios que merecem respeito absoluto. E aí, você imaginava que a maior árvore do mundo fosse tão alta, tão antiga e tão protegida assim? Se curtiu saber mais sobre essa gigante lendária, já deixa o like, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo. Qual outro mistério da natureza você quer descobrir no próximo vídeo?